Olá, começa mais um programa Em Pauta da TV Câmara Campinas. Aqui você tem a oportunidade de conhecer mais sobre o trabalho dos 33 vereadores da Câmara Municipal. Nosso entrevistado de hoje é o vereador Thiago Ferrari, do PTB. Olá, vereador, muito obrigada novamente pela sua participação. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui, mostrando um pouco do nosso trabalho, mostrando os trabalhos da Câmara para o público e para a população em geral. Vereador, o senhor foi presidente da Câmara. O que o senhor pode tirar dessa experiência? Olha, eu acho que foi uma das experiências mais ricas que eu tive. Eu fui subprefeito de Barão Geraldo durante 4 anos. Eu administrei uma região com 74 bairros, com uma população de 66 mil habitantes, onde tinha Unicamp, PUC, onde havia uma diversidade, mas a presidência da Câmara em um ano foi muito mais intensa do que esses 4 anos. Eu assumi a Câmara diante de uma crise política e assumi no final de dezembro, acho que dia 20 de dezembro, e com algumas responsabilidades. A primeira responsabilidade era organizar a eleição indireta. Por todo o ocorrido, recaiu sobre mim uma responsabilidade que quem gostaria de organizar uma eleição indireta? Significa que havia uma crise política. E, ao mesmo tempo, havia uma crise institucional, que era a questão do aumento dos salários. Então, quando eu assumi a presidência da Câmara, eu deixei bem claro que eu tinha 2 responsabilidades. Organizar essa eleição indireta de forma clara, transparente, sem deixar margem de dúvidas e que o processo estava sendo feito de forma sem ter interferências políticas, mas apenas montando um processo formal, e também eu queria dar uma resposta para a população com relação ao aumento de 126%. O que nós fizemos? Em primeiro lugar, estabelecemos um processo extremamente formal, extremamente rigoroso e transparente com relação à eleição direta, deixando claro para os partidos políticos o que a gente estava fazendo e qual seria a forma que seria feita essa eleição indireta. Sem dar margem, deixando claro, dando ampla divulgação também para a população. E é importante a gente dizer, Pamela, que no transcorrer desse processo, que já é delicado, que você tem que tomar cuidado com relação a todos os procedimentos formais, paralelo a isso, existem as forças políticas. Para se ter uma ideia, eu tinha 2 forças políticas. Uma força política que havia saído e que usava da saída de um golpe e que queria transformar até esse processo, caracterizar essa eleição como uma finalização do golpe, e havia uma outra força que havia assumido a prefeitura que também não queria que se realizasse essa eleição indireta, que se protelasse, até mesmo porque isso daí não caracterizaria uma reeleição. Então nós tivemos que conduzir esse processo com essas forças, tensionando, pressionando, para que a gente realmente cumprisse uma eleição direta como está na nossa lei orgânica. Houveram contestações, divergências, mas o tribunal foi claro que todas as medidas que nós adotamos, que estávamos adotando, os parâmetros que nós havíamos definidos eram os mais precisos, eram os que deveriam ser aplicados, e realizamos essa eleição indireta. O segundo desafio que eu tive era era dar uma satisfação para a população com relação ao aumento de 126. O que eu via e que também eu não concordava, que eu achava que a gente deveria dar uma satisfação para a população, foi a forma como tinha sido feito esse aumento. A população contestou, a imprensa contestou, dizendo que foi feito no apagar das luzes, no atropelo, e realmente eu entendi que certas situações a gente tem que dar toda a transparência, mostrar todo o processo para que a população possa discutir, possa opinar, e que também a Câmara possa mostrar também o porquê está se fazendo isso. Então foi uma rediscussão que eu fiz, coloquei o aumento para ser rediscutido,
abri para audiência pública, deixei a população opinar, fiz estudos com a média de outras cidades e mostramos para a população. E o que foi resolvido em debate? Que não deveria ter aumento. Então eu revoguei esse aumento de 126%. Também foi uma pressão que a gente teve que enfrentar. E o senhor buscou mais transparência também aqui no Legislativo, né? Exatamente. E daí, no transcorrer disso, como eu havia falado, uma das coisas que eu sempre cobro é o administrador público entender a gestão, entender o que é gestão pública e aplicar isso no dia a dia. Assumimos essa segunda tarefa também de fazer a gestão da Câmara. Então foram várias medidas que a gente foi tomando, foram várias medidas que a gente foi exigindo e no transcorrer dessas medidas vieram denúncias de fraudes em licitações. Então foi terceiro desafio que eu tive na presidência da Câmara e um terceiro desafio que eu coloquei, que eu precisava ter esse desafio, organizar um processo transparente e dar resposta para a população, para que ela não falasse que se terminou em pizza. Então houve toda... Inclusive funcionários foram exonerados. Exatamente, né? Então houve toda uma sindicância, funcionários foram exonerados, no transcorrer dessa sindicância também fomos tomando medidas administrativas de gestão para melhorar o funcionamento da Câmara e o resultado foi que hoje nós temos uma Câmara que utiliza 1/3 do orçamento dela. O reflexo da administração hoje do atual presidente... Inclusive o senhor devolveu uma verba para a prefeitura na sua gestão. Exatamente, a gente devolveu, a gente fez uma devolução que tinha sido a maior, que foi 12 milhões, e o presidente atual devolveu 28 milhões. Mas isso tudo foi reflexo do modelo de gestão, foi o reflexo da gente aplicar realmente uma administração transparente, uma administração pensando em otimizar gastos e deixar claro para a população o que está sendo feito. Uma outra coisa que eu acho importante divulgar, Pamela, e que às vezes as pessoas não dão importância, mas quando a gente fala como era antes, a gente vê como se funcionava isso anteriormente. Colocar o processo legislativo na internet, a gente informatizar esse processo legislativo. Hoje, qualquer pessoa entra no site da Câmara, busca a lei que quer conhecer, o projeto de lei, ou matéria que está sendo discutida, ela sabe aonde está, com quem está, qual a justificativa, ela pode cadastrar qualquer movimentação, ela recebe um e-mail. Sabe como funcionava isso antes? Qualquer pessoa que tinha interesse em conhecer alguma coisa, ela tinha que mandar um requerimento para o presidente. E o presidente decidia se ele queria abrir ou não. Isso demorava 3 meses, ou então não dava nem satisfação. Eu tive contato na presidência com o pessoal do Voto Consciente. Eles vieram me agradecer, falaram: Tiago, o presidente anterior não atendia a gente porque ele não reconhecia a gente como uma instituição, como um grupo devidamente organizado. Hoje em dia os gastos dos vereadores estão no site da Câmara Municipal de Campinas. Exatamente, então está tudo aberto, isso foi uma determinação da lei da transparência, mas que a gente começou a aplicar, porque eu tenho, pelo seguinte princípio, quanto mais aberto for, quanto mais transparente for, mais pessoas fiscalizando as coisas erradas vão ter. E isso vai estar ajudando, porque o presidente muitas vezes ele assume uma estrutura que movimentava, no meu caso, 102 milhões de reais por ano e que tinha muita coisa viciada e que a gente teve que mudar isso daí. Eu vejo o seguinte, o presidente ele tem a função administrativa sim, eu acho que ele tem que fazer a gestão, tem que cuidar da parte administrativa, mas a função primordial do presidente é conduzir a Câmara politicamente, para que ela faça debate, para que ela dê condições para que a Câmara faça o debate, como é o caso hoje que a gente está vendo, são questões de segurança pública, as questões dos distritos. É isso que o presidente tem que dar condição, para o vereador ser ouvido, para que a população possa ser ouvida pelos vereadores e para que esses debates possam ser travados e possam transformar as situações que não estão de forma adequada. Então, eu faço muita
questão de falar de todos esses procedimentos que nós adotamos, porque às vezes as pessoas não percebem o quanto a Câmara era fechada, o quanto ela era um presidencialismo extremamente personalista, e eu acho que o presidencialismo tem que ser institucional, e o quanto não se aplicava uma gestão efetiva. E uma outra coisa que eu gosto de ressaltar é que muitas vezes as pessoas falam do funcionário público. Eu tive 2 oportunidades de trabalhar com funcionário público, na presidência da Câmara e como subprefeito. E eu posso garantir que foram eles que mais me ajudaram. Se eu conseguir aplicar, fazer tudo isso, foi através do funcionalismo público que apoiou. Eu vejo que quando o funcionalismo público vê que tem um agente político que está com vontade, imbuído de mostrar resultado, ser efetivo, dar voz para os funcionários, eles vestem a camisa e põem a mão na massa e realizam. Então é importante a gente quebrar alguns paradigmas. Então esse foi um que eu tenho que elogiar os funcionários que vestiram a camisa, seja na sindicância, que foi muito pesado, eles estavam investigando os próprios colegas deles, os próprios colegas, os funcionários que conseguiram fazer um convênio com o Senado Federal para colocar o processo legislativo, informatizar o processo legislativo. Hoje nós temos a Escola do Legislativo. Sem custo nenhum durante seu Câmara. mandato. Exatamente. Fizemos o convênio da Escola Legislativa. Por que é importante a Escola Legislativa? Porque a gente vai aperfeiçoar o conhecimento das pessoas que trabalham na Câmara. Hoje a gente tem uma assessoria que vai poder fazer um aperfeiçoamento em técnica legislativa, conhecer o que é uma gestão pública, o que é política pública. Muitas vezes eu falo em debate que realmente o pior problema de uma administração pública é que os administradores não sabem o principal, que é o que é política pública. Então eles precisam saber o que é política pública para fazer um planejamento e uma gestão voltada em política pública e não ação específica. Porque às vezes você reforma um posto de saúde, um centro de saúde, e você perde a oportunidade de fazer algumas ações em conjuntas que vão ter um reflexo em toda uma região. Às vezes você faz uma reforma e você não sabe fazer a política pública adequada, e essa reforma acaba criando uma situação até pior para a administração pública. Eu estou vendo um caso aqui de um centro de saúde que está sendo reformado e que a população está reclamando, porque vai ter que fechar. Mas se a gente começa a fazer um trabalho mostrando por que vai ser feito, que vai ser aplicado, uma política pública que vai envolver não só a questão de saúde, a questão da assistência social, a questão da prevenção, as pessoas vão entender isso e elas vão estar junto com a administração pública. Então é importante a gente mostrar isso, divulgar e dar abertura para a população saber o que está acontecendo. Uhum. Vereador, nesse último mandato o senhor também foi presidente da Comissão Permanente de Saúde e atualmente é da Educação, Cultura e Esporte. A juventude e a saúde também tem sido uma das principais bandeiras do seu mandato? Olha, a juventude, eu sempre me envolvi nas questões de juventude, porque por me envolver muito jovem nas questões sociais, nas questões de políticas públicas, eu sempre via que as pessoas têm uma esperança no jovem. Poxa, o cara é jovem, vamos apoiar, o cara é jovem, está se envolvendo, o jovem está sendo responsável. Aí eu vi que, por conta disso, havia um preconceito muito grande. Porque se for ver, o jovem hoje ele é visto como o irresponsável, o inconsequente, o que não quer saber de nada com nada, e isso não é a verdade. Então, tem esse preconceito que a gente precisa quebrar. O jovem, se der a responsabilidade para ele, ele vai assumir isso e vai realizar. Eu acho que o presidente da Câmara, o segundo mais novo. Com toda essa crise, o pessoal fala, será que o Thiago vai aguentar? Você acha que ele não é muito novo? Mas foi professor também, né? Então, será que eu não é muito novo? Só a gente cercar de pessoas competentes, saber das nossas limitações e jogar transparente. Falar assim, o que a gente quer? É dar uma satisfação para a população. Então, partindo dessas premissas, desses princípios, a gente vai naturalmente realizando as coisas. E por isso que eu luto pela juventude. Eu acho que hoje o jovem
sofre muito preconceito na hora de conseguir um emprego, porque a pessoa que vai empregar fala, pô, será que ele vai ter vínculo comigo? Daqui a pouco ele muda de ideia, vai para outro lugar, vou investir nele, depois eu perco esse investimento. Ou, ele só quer saber de festa. E não é isso. A gente vê, até na história do Brasil, os movimentos sociais sempre foram liderados pelos jovens. A gente viu o ano passado, os jovens que iniciaram todo esse movimento que parou o Brasil, o movimento Cara Pintada. Então, Diretas Já foi tudo com a iniciativa desse fervor juvenil, esse fervor do jovem e dessa indignação do jovem que a gente precisa aproveitar da forma adequada e não rotular isso como uma pessoa que vai ser responsável, que não vai dar continuidade. Então, eu trabalho muito essa questão, eu acho que a gente tem que debater muito essa questão, porque as pessoas veem no jovem a esperança, só que precisam dar oportunidade para o jovem ser a esperança e dar os frutos que todo mundo espera. Tá certo. Vereador, mais uma vez o nosso tempo se esgotou, mas a gente vai voltar no próximo programa para falar mais sobre o seu mandato aqui na Câmara Municipal. Muito obrigada. Eu que agradeço, mais uma vez. O programa fica por aqui, lembrando que a lei da veiculação pelo canal 4 da NET você também pode acompanhar no YouTube através do canal da TV Câmara Campinas. O programa fica por aqui e voltamos numa outra oportunidade.